A paz do Senhor Jesus, que a graça do nosso Deus esteja sobre a vida de cada um neste dia. Hoje nós vamos estudar o Salmo de número 39. O Salmo de número 39 é um salmo de Davi e tem como título A Vaidade da Vida. O verso 1 diz assim: Eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras, porém mordaça em minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Enquanto me calei, resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Meu coração ardia no peito e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer: Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. Desde os meus dias, o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Então, esses 5 versos aqui, o que é que Davi está falando? Davi está dizendo: eu vou me calar perante o ímpio. Eu não vou contar nada do que está acontecendo. Nós não sabemos o que estava acontecendo nesse momento com Davi. Nós não sabemos se foi no momento em que ele pecou, em que ele adulterou com Batseba. Nós não sabemos se foi essa causa. Não sabemos se foi a causa quando ele estava passando por momentos difíceis na família. Nós não sabemos qual foi a causa. Mas aqui Davi está dizendo: eu vou me calar perante o ímpio. Porque se eu não me calar perante o ímpio, vai ser pior. O que é que Davi está querendo dizer aqui? Davi está dizendo assim: não, se eu for contar a minha vida para o ímpio, vai ficar pior a situação. Eu vou ficar aqui calado. E ali ele se manteve em silêncio. Mas aqui ele diz que enquanto ele ficava em silêncio, ele disse que a dor aumentava, o fogo queimava. E veja que é isso que acontece às vezes na nossa vida. Às vezes nós se calamos, às vezes nós estamos passando por algo e nós dizemos assim: não vou contar para ninguém. E ali fica aquilo preso no coração. E às vezes fica até pior. Fica pior porque assim você tem que se abrir com alguém. Eu não digo você falar para o ímpio, que nem Davi está dizendo. Davi está dizendo: eu vou me calar perante o ímpio. Mas qual o conselho que eu dou neste dia? Que se você estiver passando por alguma coisa, converse com alguém, procure alguém da sua confiança. Converse, se abra, fale com Deus também. Peça que Deus venha consolar, que Deus venha confortar, que Deus venha dar força. Porque assim, quando nós ficamos calados, aquilo é pior para a gente. Maltrata a nossa alma, o fogo queima. E como Davi está dizendo, o fogo queimava, o fogo só aumentava quando ele se calou. E aqui, no verso 5... No verso 4, ele diz assim: Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias. Então Davi está passando aqui por algo terrível. Não sabemos qual foi essa causa, qual era a angústia que ele estava sentindo. Mas ele está dizendo: Senhor, mostra logo o fim dessa provação que eu estou passando. Mostra o fim dos meus dias. Sabemos, Senhor, que eu sou frágil. Ele está dizendo: Senhor, eu sou frágil. O Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe o número dos dias, o Senhor sabe tudo sobre a minha vida. E aqui ele está dizendo assim, no finalzinho do verso 5, ele diz assim: de fato, o homem não passa de um sopro. Então ele está dizendo: o Senhor conhece os dias, o Senhor conhece tudo o que está acontecendo. E o homem, quem é o homem? Perante Deus não é nada, não passa de um sopro. Então aqui ele está dizendo: só o Senhor pode me ajudar. Porque me calei, não falei nada para o ímpio, e a dor parece que aumentou. Mas aqui, Davi, ele diz: Senhor, ele vai confiar no Senhor. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos estar sempre confiando no Senhor. Por mais que você veja que tudo está acabado. E assim, para mim não tem mais jeito. Mas sempre no final, tem jeito. Tem jeito sim, o Senhor chega com socorro. E no verso 6 diz assim: Cada um vai e volta, como a sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Então aqui Davi está dizendo, talvez tem pessoas que amontou riqueza e aqui não sabe quem é que vai ficar com ela. Ele está dizendo: o homem é como uma sombra que vai, que volta. Às vezes amontou riqueza, pensa em bens materiais, faz plano. É como a nossa vida no dia a dia, né? A gente às vezes faz plano, pensa numa coisa, pensa noutra. Mas Davi está dizendo: quem é o homem? Perante o homem não passa de um sopro. Tudo está nas mãos de Deus, né? Nós só levantamos bem cedo, nós só fica de pé, porque a misericórdia do Senhor é sobre a nossa vida. Mas quem somos nós, né?
O verso 7 diz assim: mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em ti. Tá vendo? Mesmo Davi passando por tudo isso, mas ele confiava sempre no Senhor. E é isso que nós devemos fazer. Ele diz assim: a minha esperança está em ti. Glória a Deus. O verso 8 diz: livra-me de todas as minhas transgressões. Não faça de mim um objeto de zombaria dos tolos. Estou calado. Olha, Davi continuava calado. Não posso abrir a boca, pois tu mesmo fizeste isso. Então aqui Davi está dizendo: eu não posso abrir minha boca, porque talvez é o Senhor que está me castigando. Aqui ele está revelando, aqui ele diz: Senhor, acho que tudo isso que está passando foi o Senhor mesmo que fez comigo. Mas assim, o Senhor, ele não maltrata ninguém. O Senhor não quer nada de ruim para o seu servo. Mas o que é que acontece quando nós pecamos? Quando nós pecamos, quando nós saímos da presença do Senhor, desviamos do seu caminho, o Senhor, ele age com justiça, ele pesa a mão. E a mão de Deus é pesada. Então aqui Davi está dizendo: é o Senhor mesmo que está fazendo isso. Então ele está dizendo: Senhor, me livra dessas transgressões. O verso 10 diz assim: afasta de mim o teu açoite. Veja, Davi está dizendo: o Senhor estava açoitando ele, estava castigando ele. Aí continua aqui dizendo: fui vencido pelo golpe da tua mão. Tu repreendes e disciplina o homem por causa do seu pecado. Tá vendo? Que era por causa do pecado de Davi. Davi estava passando agora está confirmado que era sobre o pecado que Davi cometeu. Então Deus aqui estava castigando Davi, estava açoitando Davi. Continua dizendo: como traça destrói o que ele mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro. Então aqui, mais uma vez, ele repete essa expressão, que Deus aqui está castigando ele e destrói tudo aquilo que o homem valoriza, né? Às vezes a gente tem algo na nossa vida que às vezes nós valoriza, nós damos às vezes preferência, colocamos às vezes em primeiro lugar, mas aqui, quando Deus, ele açoita, como Davi está falando aqui, quem é o homem, né? Aí ele repete: o homem não passa de um sopro. Deus, se ele quiser destruir tudo aquilo que nós valorizamos, Deus destrói, né? Deus destrói porque foi tudo ele que fez, tudo está no poder dele. Glória a Deus. No verso 12 diz assim: ouve a minha oração, Senhor, escuta o meu grito de socorro. Não seja indiferente ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim o teu olho, para que eu volte a ter alegria, antes que eu me vá e deixe de existir. Então aqui, nesse finalzinho aqui, no verso 12 e o 13, Davi, ele diz assim: Senhor, ouve a minha oração, eu estou pedindo socorro, ouve o meu grito, não se faça indiferente, não vire as costas para mim. Davi está dizendo: Senhor, eu sou um estrangeiro, assim como os meus antepassados foram. Desvia o teu olhar de mim, para que eu volte a ter alegria. Então aqui, Deus, ele está castigando Davi, está castigando, está açoitando. E aqui Davi está sofrendo, ele está passando um momento de angústia, porque ele está dizendo: Senhor, desvia o teu olho de mim, para que eu volte a ter alegria. Então aqui Davi está passando por um processo que Deus está castigando. E ele está dizendo assim: para que eu venha, para que eu não deixe de existir. Então aqui Davi, ele afirma que se Deus continuasse castigando ele ia deixar de existir. E o que nós aprendemos com esse Salmo 39? Está dizendo que tudo na vida é como fala aqui no título, tudo é vaidade, né? As coisas da vida, tudo que nós fazemos, às vezes a nossa carne se inclina para o pecado, e às vezes a gente não vigia, e às vezes cai. Mas quem é o homem diante de Deus? Quando Deus pesa a sua mão, aí é que o homem enxerga que tudo aquilo passou, que não valeu a pena. Às vezes momento que passa, momentos que o mundo oferece, mas tudo isso é vaidade, tudo isso não convém para o homem, né? Porque quando Deus pesa a mão, quando Deus quer castigar por causa daquilo que a gente cometeu, Deus castiga. Deus castiga. E aqui Davi está revelando aqui que está passando por um momento de tristeza, um momento de angústia, está pedindo socorro ao Senhor. Mas aqui é como a palavra diz, que o Senhor, ele disciplina aquele que ele ama, né? Ele castiga e repreende aquele que ele ama. Então, se ele está repreendendo Davi, se ele está castigando Davi, é porque ele amava Davi. Então, do mesmo jeito, na nossa vida, às vezes nós não entendemos
o peso da mão de Deus, às vezes, na nossa vida. Mas é porque quando Deus vem disciplinar nós, quando Deus vem castigá-lo por algo que nós cometemos, é porque Ele nos ama. É porque Ele nos ama e Ele quer que nós volte a andar no caminho certo, no caminho reto, para que nós não venha perder a nossa salvação. Amém? Que Deus continue abençoando sua vida e acredite sempre no Senhor, porque às vezes Ele castiga mesmo, Ele desce com a sua mão pesada, às vezes, mas é porque o Senhor nos ama e Ele só quer o nosso bem. Mas que bom que Davi sempre confiou no Senhor. Deus, ele castigou Davi pagou um preço muito alto, mas ele nunca esqueceu de pedir a Deus, de clamar a Deus pela sua misericórdia. Então que eu e você, nós venhamos sempre estar clamando, para que Deus venha ouvir as nossas orações, ouvir os nossos clamores, e Deus sempre vai estar do nosso lado, para nos ajudar e nos abençoar. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, em nome de Jesus.